Igreja Presbiteriana Novo Tempo, um novo tempo para você e sua casa. Seja assustadoramente abençoado com mais esta mensagem. Acho que nunca houve na história da humanidade uma época aonde que existe tantos crentes. Nós somos uma geração de crentes. Nós cremos em nossa força, nós cremos em nossa ciência, nós cremos em nossa tecnologia, nós cremos em nossa cultura e também cremos em nossa fé. Nós cremos da forma mais variada que tem. Cremos nossa cultura, cremos nossa fé. Hoje parece que não há impossíveis, porque o impossível nós falamos o quê? Nós estudamos e transformamos ele em impossível. Gente, há alguns anos atrás, era impossível pensar numa ponte que ia cruzar o mar. Hoje já existe a ponte Rio-Niterói, que era uma das maiores pontes do mundo. Hoje já tem uma ponte lá no Japão, que ela cruza o mar em uma das partes com mais tremor de terra. Uma parte, além dos tremores de terra, o mar é altamente revolto. Todo mundo disse que seria impossível construir uma ponte lá, mas eles construíram. Alguns anos atrás, pensar em uma ponte que cruzaria a marginal do rio Tietê, alguns pontos da marginal, sem colocar colunas dentro do rio, seria impossível. Hoje, nós vemos. Nós inventamos técnicas na área da tecnologia. Na área da medicina, nós também inventamos técnicas. Nós inventamos remédios dos mais variados. Quando vamos no médico, e porventura o médico reconhece em nós uma enfermidade, sempre perguntamos: e aí, doutor, qual é o tratamento? Para nós não existe mais o impossível na medicina, para nós existe o tratamento. A doença pode ser até incurável, mas para nós o que existe é o tratamento. A engenharia genética tem avançado de forma tremenda. Aquilo que era impossível, hoje já se torna possível. Nós literalmente somos pessoas altamente crentes. Gente, alguns anos atrás, eu poderia perguntar: é possível olhar dentro do corpo humano sem abrir? Hoje nós temos ultrassonografias de terceira dimensão, que conseguimos ver os órgãos internos na sua mais plena perfeição, sem precisar abrir, sem precisar cortar. Gente, na área da tecnologia temos a mesma coisa. Eu lembro, não lembro de viver, mas eu lembro de estudar, que conversar a longa distância era algo impossível, até que se descobriu que nós poderíamos conversar através de fios de cobre, colocando impulsos elétricos. Aqui no Brasil, o primeiro telefone a chegar aqui foi o telefone de Dom Pedro, o rei do Brasil, rei de Portugal também, que ele pegou um cabo, não sei se vocês sabiam disso, pegou um cabo, ligou no palácio dele do Rio de Janeiro e levou esse cabo oceano adentro até Portugal. Era um telefone literalmente de linha direta. Hoje, se eu quiser agora conversar em Portugal, é só ter crédito no celular e conversar. Hoje, se eu quiser falar com alguém lá da Europa, eu posso utilizar meios como Skype e outros programas que eu consigo ver a pessoa. Há alguns anos atrás isso era impossível. E tantas outras coisas. Por isso que eu afirmo que nós vivemos uma época hoje de crentes. Nós cremos em muita coisa hoje. Nós cremos em muita coisa hoje. E na vida religiosa aconteceu a mesma coisa. Na vida religiosa, hoje é uma época altamente crente. Porque as pessoas falam: não, eu posso ser um judeu,
eu posso seguir crenças indígenas, eu posso ser um Hare Krishna. Não, eu sou uma bruxa. E olha que hoje bruxa está na moda. Adolescentes, crianças, bruxa está na moda hoje. Vários programas da Walt Disney de bruxas, onde as bruxinhas ajudam, acontece. Hoje ser bruxa, e até os programas mostram, não, eu sou bruxa do bem. Tem a bruxa do mal e tem a bruxa do bem. Não, eu sou pai de santo. Não, eu vivo na minha religião afro. Não, eu sou um pastor. Nós temos várias prateleiras. Até no meio dos evangélicos nós temos opções. Nunca houve tantas opções como está tendo hoje. Por isso que eu afirmo que nós somos altamente crentes. Só no meio evangélico nós temos 3 categorias: os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. E cada uma dessas 3 categorias nós temos outras 3. Nós temos os tradicionais conservadores, os tradicionais tradicional e o tradicional contemporâneo. Nós temos os pentecostais conservadores, nós temos os neopentecostais conservadores. Hoje nós temos tanta diversidade de igreja que literalmente as pessoas procuram aquela que mais satisfaz o seu coração e não estão preocupados se essa igreja vive ou anda dentro da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época de crentes. Pessoas que acreditam pra caramba. Porém, não foi para isso que Deus fez. Deus não nos criou para isso. Deus nos convida para algo muito maior. Deus nos convida para não somente crermos, mas sermos. Isso que eu quero crescer com você nesta noite. É a mensagem de Deus para o teu coração. Deus está convidando você a não somente crer, mas ser. Vamos para o texto bíblico, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 17. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acometeram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus são perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meu amado irmão, Deus nos convida a mais do que crer. Deus nos convida a ser. Deus nos convida a mais do que crer. Deus nos convida a ser. Nós temos muitos crentes hoje em dia. Mas ser o quê? Ser, em primeiro lugar, firme nas perseguições. É isso que diz o texto no versículo 10. Precisamos ser firmes nas perseguições. É, em qualquer situação, ser firme. É, em qualquer situação, literalmente, ser firme. É não abrir mão dos princípios de Deus. É não abrir mão dos princípios de Deus. É não abrir mão do ensino bíblico. Acompanhe no versículo 10. É não abrir mão do procedimento. É não abrir mão dos propósitos de Deus. É não abrir mão da fé. É não abrir mão da longanimidade. É não abrir mão do amor. É não abrir mão da perseverança. É ser
firme em qualquer situação. O apóstolo Paulo disse nesse texto para Timóteo que ele era firme. Que isso é muito mais do que crer, isto é ser. Deus nos convida a sermos firmes em qualquer situação. Só que aí Paulo traz um aviso a Timóteo. O aviso de Paulo é que todo aquele que busca ser firme na presença de Deus são pessoas que passam por perseguições. São pessoas que passam por problemas. São pessoas que passam por perseguições. Gente, cuidado. Cuidado. Porque está cheio de pessoas tentando enganar você. Está tentando enganar a nossa fé em nossos dias. Está cheio de coisas e de pessoas tentando nos enganar, a colocar a nossa confiança em coisas que não procedem de Deus. Oh, meu amado, só que essas pessoas já têm o seu fim decretado por Deus. É isso que o versículo 13 fala. Porque essas pessoas enganam, mas também são enganadas. Cuidado com o nada a ver. Aconteceu uma desgraça hoje lá no sul do país. Acompanharam na televisão? A última vez que eu vi estava 245 mortos. Está nesse número ainda? Se alguém tem um número mais atual. A 233. Eles estavam num baile lá na região sul do nosso país. E durante um baile, literalmente, durante o baile, um dos cantores, não sabe se era o DJ ou era o cantor, pegou um sinalizador, levantou e atirou. Só para dar um espetáculo a mais. Só que aquele sinalizador bateu em partes inflamáveis, ali começou a queimar, começou a pegar fogo, e as pessoas desesperadas tentaram ir para a porta para fugir. Os guardas fecharam as portas, porque eles não ainda tinham sentido a fumaça, dizendo, vocês não podem sair porque vocês ainda não pagaram as suas bebidas. A muvuca ficou tão grande, tão grande, tão grande. A maioria das pessoas que morreram foi na porta, tentando sair. Aí eu fiquei pensando, quando eu vi a notícia, que ficou muito forte, eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas viram e falam que não tem nada a ver aquele que quer ser firme na presença de Deus estar nesses lugares? Quantas pessoas viram e falam que não tem nada a ver um servo de Deus ir para tais locais? São locais de morte, meu amado. São locais onde o vício reina e outras situações reinam. Se você quer ser mais do que crer, se você quer ser, Deus está te convidando a ser firme, mesmo quando as pessoas falam que não tem nada a ver. É ser firme nas perseguições, mas continuando no texto, precisamos também ser firmes na nossa fé. Mas eu não usei a palavra firme porque eu preferi usar a palavra estável. Porque Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, eu convido você a ser uma pessoa estável na fé. Ou seja, não é uma pessoa que não balança nem para a direita nem para a esquerda. Não é uma pessoa que dá um passo para frente e 2 para trás. Mas uma pessoa estável. Uma pessoa que sabe para onde vai. Uma pessoa estável é aquela que não retrocede. É aquela pessoa que se mantém firme, se mantém estável. Mesmo quando há motivos, mesmo quando há situações que manda ele retroceder, ele não retrocede. Uma pessoa estável na fé é uma pessoa que vê na Bíblia a sua única fonte de fé e prática. Mesmo que as pessoas falam, eu não concordo, mesmo que as pessoas venham aí e falam, eu acho que pode ser diferente. Uma pessoa firme, uma pessoa estável na fé, ela não abre mão dos seus princípios por causa dos momentos, por causa de pastores, por causa de igrejas.
eles guiam a tua vida unicamente pela Bíblia. Carecemos em nossa geração de crentes que vivam pela Bíblia. O que a Bíblia diz, a gente segue. O que ela não diz, a gente não segue. As circunstâncias podem ser as mais difíceis, mas Cristo nos convida a sermos estáveis. Mesmo que a situação exija que eu pague propina, eu vou ser estável, eu vou escolher não pagar propina. Mesmo que a situação me motive a andar no caminho errado, eu vou escolher a andar no caminho íntegro. Você já leu 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 a 28? Lá Paulo vira que ele passou por muitas situações e mesmo assim a fé dele foi firme. Olha só, o texto fala que Paulo passou por prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios, jornadas difíceis, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalho fatigantes, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele passou nudez, mas, vamos falar comigo? Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele, aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ser estável na fé. Mesmo que as situações pareçam me destruir, acabar comigo, eu me mantenho firme. Eu não estou dizendo que eu não vou dar uma balada. Estou dizendo que os açoites que Paulo levou não doeram. Eu não estou dizendo que a cobra, quando mordeu sua mão, não doeu. Eu estou dizendo que em todas as coisas é promessa. Somos mais que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ah, meu irmão. Eu preciso ser constante. Eu preciso ser firme nas dificuldades. Eu preciso ser estável na minha fé. Mas eu preciso também ser constante em crescimento. Este é o momento que me chamou mais atenção no texto. Porque quando eu li o versículo 14, o 15, e a complementação também no 16 e 17, eu percebi o seguinte, que Paulo pede para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, mas ele aprendeu desde onde? A infância, a tornar-te sábio. O que Paulo disse é o seguinte, olha Timóteo, você tem aprendido e a cada momento você tem dado um passo para cima. Você tem crescido na fé. Você tem desenvolvido os teus dons. Você tem desenvolvido os teus talentos. É crente que começa a crescer e não para. Paulo está dando a Timóteo a ideia de cada dia mais crescer na presença de Jesus. É não parar e nem retroceder. Vocês lembram da história do coelho e da tartaruga? Todo mundo conhece a historinha? É muito legal, não é? Que os dois foram fazer uma corrida e o coelho, quando deu a largada, o coelho saiu correndo. Ele foi muito mais rápido do que a tartaruga. O coelho, achando que ele já era vitorioso, escolheu descansar no meio do caminho. A tartaruga não desistiu, mesmo vendo o coelho andando na frente dela. Ela cresceu lentamente, mas constante. Chegou no coelho, percebeu que ele estava dormindo, continuou a caminhar,
Quando o coelho acordou, quando ele olhou para o longe, viu a tartaruga cruzando a linha de chegada. E mesmo ele tentando correr como um louco para ganhar a tartaruga, ele perdeu. Muitos crentes têm vivido assim. Entram para a igreja, crescem, querem ler a Bíblia, querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem andar, querem viver com Jesus e tal, mas do nada, estou bem, estou cheio de Deus, já sou crente há mais de 10 anos, já sou crente há mais de 30 anos, estou tranquilo. Esse negócio de domingo, todo domingo na igreja, é furada, né? É furada, né? Vou ficar em casa, eu vou ver Fantástico. Vou ficar em casa, vou dormir. Não, vou ver um jogo, vou ficar tranquilo. Não, vou ficar na minha tranquilo. Esse negócio de participar de... Não, esse mês apertou, eu não vou ser fiel no meu dízimo, a Deus entende. Irmãos, estamos dormindo no ponto. Deus nos convida a crescer de forma constante. Não precisamos crescer rápidos, precisamos crescer de forma sempre constante na presença de Deus. É o crescimento que vem através da Bíblia. O que o versículo 16 fala? Que a Bíblia é responsável por nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. Então é um crescimento constante através da palavra. É um crescimento que vai nos levar até a perfeição, que somente é habilitada através de Jesus. Não é um crescimento que vai nos levar à salvação, mas é um crescimento através de Jesus que seremos salvos. É literalmente se alegrar quando conquistamos coisas, mas nunca se acomodar. Irmãos, eu já sonho aqui para a nossa igreja. E eu já comentei o sonho que eu tenho para com esta igreja. Meu desejo é que esses 160 lugares dessa igreja esteja cheio. Amém? Amém. Só que o meu sonho não para aí. Eu vou me alegrar quando isso acontecer, mas eu já tenho orado por um terreno aqui em Santana de Parnaíba, perto da casa da Dona Lourdes. Eu passo lá, eu vou orando, eu vou colocando a mão. Eu fico orando, Senhor, que esse terreno aqui ainda vai ser nosso. Aonde vamos construir um templo a mais de 1.000 pessoas, com estacionamento e tudo mais. E isso não vai ser só lá, porque sonhamos com a igreja na Fazendinha, igreja no Parque Santana 1, no Parque Santana 2, em Pirapora, e outros locais mais. Não podemos só ficar aqui, mas sim temos que olhar para o reino e pregar o Evangelho de forma sã, bíblica, a todo canto. Meu amado, a gente não tem só que se alegrar com as conquistas, mas sempre desejar mais, é ir além, é romper em fé. Em outras palavras, é mais do que crer, é ser. Ser o quê? Vamos lembrar? Em primeiro lugar, ser firme nas perseguições. Em segundo lugar, é ser estável na fé. E não somente estável na fé, mas constante no crescimento. Sempre crescendo, sempre crescendo. E esse é o desejo de Deus. Esse desejo de Deus, o desejo de Deus é muito mais do que crer, do que acreditar, do que aceitar, do que compreender. O desejo de Deus não é que você aceite a Jesus ou compreenda Jesus, mas sim que você seja de Jesus. Como diz Cantares, capítulo 6. Eu sou do meu amado, observe a palavra, o verbo ser, e o meu amado é meu. Olha, gente, eu já decidi. Vou repetir a palavra de Josué no capítulo 1. Eu já decidi. Eu e a minha casa, eu, meus irmãos, os meus 2 filhos, Beatriz e Jonas, eu e minha casa, não queremos só crer no Senhor, mas eu e minha casa somos do Senhor. E você? E a sua casa? Como anda a tua vida?
Você está no somente crer ou você já está na categoria do ser? Lembre que muitos chegarão perto de Deus crendo, mas não entrarão nos céus, porque eles criam que expulsavam demônios em nome de Deus. Eles criam que profetizavam em nome de Deus. Eles criam que curavam enfermos em nome de Deus. Mas Deus virará para eles e falará: eu nunca vos, porque vocês não são meus. Eu e minha casa, eu posso falar da minha casa, somos o Senhor. E a sua, meu irmão? Vamos fazer um momento de consagração aqui. Mesmo que a tua esposa ou teu esposo não seja lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas se você está aqui, declare pela fé que eu e minha casa somos. Mesmo que você está passando por dificuldades no seu lar, declare que eu e minha família somos do Senhor. Mesmo que você esteja sozinho, já viúva ou viúvo, declare que eu e minha casa somos do Senhor. Não aceite a morte. Não aceite as maldições que o pecado nos traz. Vamos deixar de crermos somente que Deus age. Vamos viver o agir de Deus em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó eterno Deus, no nome de teu Filho Jesus, no nome de teu Filho Jesus te pedimos, ensina-nos a sair da categoria do crer para entrarmos na categoria do ser. Muitos têm morrido, ó Deus, crendo no Senhor, mas não sendo do Senhor. Muitos têm vivido crendo que pertencem a Ti, mas não são enxertados na videira verdadeira. Muitos têm vivido acreditando em muitas coisas, mas não têm sido só do Senhor. Por isso, Pai, aviva-nos no nome de Jesus, transforma-nos no nome de Jesus, amplia nossa visão no nome de Jesus, para que possamos andar conforme a Tua vontade. Senhor, não queremos mais crer que o Senhor cura, nós queremos ver através de nós a Tua cura. Não queremos somente crer que o Senhor cura e salva. Nós queremos ser exemplos de salvação na nossa casa, aonde esposas, filhos, filhas, drogados, viciados, vão se dobrar e declarar que só Tu és Senhor. Não queremos, ó Pai, mais amar as pessoas do jeito que elas são. Queremos, ó Deus, amar as pessoas dentro dos planos que o Senhor tem para elas. O Senhor não criou viciados, ó Deus. O Senhor não criou alcoólatras, Pai. O Senhor não criou brigas e raivas e intrigas. O Senhor não criou idólatras, Deus. O Senhor não criou tantos problemas. Foi o pecado que trouxe isso. Por isso, Deus, eu peço a amar. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine a amar aonde há o vício. Mas não amar o vício, mas amar o plano que o Senhor tem para aquele viciado. O plano que o Senhor tem para aquele idólatra. O plano que o Senhor tem para aquela situação. Deus, passa-nos da categoria do crer para a categoria do ser. No nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Vamos ficar de pé. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e o consolo maravilhoso do Santo Espírito seja sobre tua cabeça, sobre tua família, sobre a tua vida, sobre os eleitos de Deus espalhados em Santana de Parnaíba e no derredor deste mundo, até a volta de Cristo. Ó Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.